Olá, boa noite. Boa noite. Jovens gaúchos sofrem menos os efeitos do desemprego. Mercado cambial estável favorece recuperação da indústria calçadista. Palácio Piratini pede na Justiça desocupação de escolas estaduais. Aniversário de renascimento. Os 25 anos do primeiro transplante de fígado do Rio Grande do Sul. E no 13 de junho, as homenagens ao santo casamenteiro. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A partir de hoje, os telejornais da TVE, segunda edição e canal aberto, vão mostrar diariamente as imagens ao vivo da empresa pública de transporte e circulação em mais de 100 pontos da capital gaúcha. O convênio entre a PTC e a Fundação Piratini vai possibilitar que o nosso telespectador assista de forma instantânea o movimento das ruas e avenidas de Porto Alegre, com destaque para os fatos que interferem no dia a dia e na vida de seus moradores. E para compensar as notícias negativas na economia, uma importante cadeia produtiva do estado começa a dar sinais de recuperação. Depois de 3 quedas consecutivas, a estabilidade no mercado cambial está favorecendo a retomada das exportações de calçados. Veja na reportagem da TV Unicinos. O dólar, moeda utilizada para contratos de compra e venda no mercado externo mundial, valorizou mais de 48% em relação ao real em 2015. Esse cenário ajuda a estimular exportações, já que o preço brasileiro é menor do que os países desenvolvidos conseguem ofertar. Para esta fábrica localizada em São Leopoldo, que existe há cerca de 30 anos e tem 2 filiais na Bahia, o momento é favorável. A gente teve um acréscimo aí de mais ou menos 5% nas vendas para exportação. O número não é expressivo, mas em comparativo ao número de clientes, isso dá um resultado muito grande, porque os clientes que começam a comprar agora para esse aumento, eles aumentam a venda no futuro e a gente fortalece parcerias com esses clientes, né? O maior exportador de calçados do Brasil segue sendo o Rio Grande do Sul. Nos 5 primeiros meses de 2016, os gaúchos embarcaram 10 milhões e 600 mil pares por mais de 156 milhões de dólares. Incrementos de mais de 44% em pares e 11% em dólares, em comparação com o igual período do ano passado. Com isso, os gaúchos responderam por mais de 36% do total gerado com exportações de calçados no período. Mas apesar dos bons números, ainda não foi desta vez que as exportações de calçados decolaram. Para o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, as incertezas da crise brasileira atrasaram a recuperação dos embarques em um ano que tinha tudo para ser promissor. Segundo ele, o setor deve ter resultados mais significativos a partir do próximo ano. Talvez o mais sensato seja dizer que nós iniciamos uma volta à normalidade, mas de que se pode esperar um crescimento a partir do próximo ano, principalmente a partir do inverno do próximo ano. O dólar é a pedra de toque no que se refere ao setor exportador de calçados, porque devolve a competitividade do produto brasileiro quando destinado ao mercado internacional. 13 de junho é o dia de Santo Antônio, um dos mais populares da Igreja Católica. Ele também é conhecido por ser o santo casamenteiro. As comemorações nas paróquias em que é padroeiro, na Cidade Baixa e no Partenon, iniciaram cedo na capital. Cânticos, orações e muita emoção no rosto dos fiéis durante a procissão de Santo Antônio, no bairro que tem o mesmo nome na capital. Que Santo Antônio os abençoe! Do lado de fora da igreja, padres davam a bênção. Durante a missa, mais demonstração de fé. Esta devota, ajoelhada em frente à imagem do santo, levou a chave de sua casa para ser abençoada. Depois, ela recebeu os tradicionais pãezinhos. Representa muita luz, uma devoção, um crédito a nós mesmos, a ser cristão, com nós mesmos, poder fazer o bem a todos. Frequenta sempre a missa de Santo Antônio no dia dele? Todos os anos eu venho, antes de ir para trabalhar. Na Capela do Pão dos Pobres, no bairro Cidade Baixa, uma missa foi celebrada com a participação do coral dos alunos da instituição.
Na parte externa, muitas velas e orações. Santo Antônio nasceu em Portugal no ano de 1195. Morreu no dia 13 de junho de 1231 na Itália. Em sua curta trajetória, esse franciscano se destacou pela assistência aos mais humildes. Era conhecido como aquele que dava pão aos pobres. Ele também pregava o amor e a união entre as famílias. Daí a sua fama tão popular de santo casamenteiro, principalmente no Brasil. Eu acredito muito que toda a palavra que ele pregava é uma palavra de orientação, de iluminação, para que os noivos, namorados, realmente pudessem discernir qual é a verdadeira companhia para constituir uma família. Mas Santo Antônio também é reconhecido por inúmeras graças. Ele se manteve sempre muito unido a Deus, defendendo a criança, defendendo o jovem. É um santo que nos dá muita força, né, na nossa fé, no nosso dia a dia, para a nossa família. O fim de semana foi de festas juninas na capital. Na Zona Norte, o Instituto São Francisco, no bairro Rubem Berta, reuniu cerca de 1.000 pessoas, que aproveitaram as dezenas de barracas com os quitutes típicos dos festejos de São João. Já na Associação do Parque Araribóia, no bairro Petrópolis, a festa teve barracas tradicionais e atividades recreativas, como a pescaria e o bonde da cidadania. Adultos e idosos também se aqueceram com as danças de quadrilha. Sol com poucas nuvens no Vale do Rio Pardo nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas variam entre 7 e 21 graus. Santa Maria terá sensação térmica negativa amanhã. Os termômetros, porém, devem marcar mínimas de 4 graus positivos. A máxima não passa dos 19. Em Cachoeira do Sul, as nuvens diminuem ao longo da tarde. Mínima de 5 e máxima de 18 graus. Ainda nesta edição, o governo pede na Justiça reintegração de posse das escolas ocupadas. E depois do intervalo, os 25 anos do primeiro transplante de fígado do estado. A terça-feira será de predomínio de sol em Porto Alegre. As temperaturas ficam um pouco mais elevadas em relação aos últimos dias, mínima de 6 e máxima de 20 graus. No Vale dos Sinos, pouca variação de nuvens amanhã. Em Novo Hamburgo, mínima de 7 e máxima de 21. No litoral norte, pouca amplitude das temperaturas, mínima de 11 e máxima de 18 graus em Tramandaí. O Hospital de Pronto Socorro na capital precisa de doação de sangue de todos os tipos. A demanda mensal do HPS é de cerca de 400 bolsas. Podem ser doadoras pessoas entre 18 e 65 anos que estejam em bom estado de saúde e que não tenham tido hepatite depois dos 10 anos. Também é preciso pesar mais de 50 quilos, não ser usuário de drogas e não ter feito piercing, tatuagem ou endoscopia nos últimos 12 meses. O doador precisa apresentar algum documento de identidade. E o Rio Grande do Sul comemora esta semana o aniversário do primeiro transplante de fígado do estado, realizado em 1991. 25 anos depois da cirurgia na Santa Casa de Porto Alegre, Marilene da Rosa mora no município de Portão e aproveita a boa saúde. Palmas para a dona Marilene. Há alguns meses de completar 50 anos de idade, ela comemora hoje o seu segundo aniversário de cada ano, a data que marca os 25 anos do transplante de fígado. E com ele veio uma nova e imensa família. A gente é família dos médicos, a gente é família dos... Eu, no caso, que é muito raro, eu sou amiga da família da minha doadora. O da dona Marilene foi o primeiro transplante de fígado realizado no Rio Grande do Sul, pela equipe do Dr. Guido Cantizani, da Santa Casa. Já são mais de 1.200 realizados desde então, por uma equipe que reúne dezenas de profissionais. As taxas de rejeição no transplante de fígado são pequenas, menos de 15%, e isso é tratado com medicações, seja elas endovenosas ou via oral. Este não é um problema maior. O problema maior no transplante de fígado é a condição com que o paciente chega, muitas vezes com infecção e desnutrição,
e os resultados relacionados com recidivas das doenças que indicaram o primeiro transplante. Quando nos perguntam quanto tempo vive um transplantado de fígado, eu digo o tempo que a equipe também sobrevive, que eu espero que seja além dos 50, 60, 70, 80 anos. Um dos maiores desafios continua sendo o número de doadores. Hoje, a quantidade de pessoas na fila do transplante de fígado varia entre 160 e 200 pacientes. E o teste rápido para detectar o vírus HIV é uma das principais armas para alcançar a meta da Organização Mundial da Saúde de conter a AIDS no planeta até 2030. No Vale do Taquari, a campanha de vacinação contra a gripe ajudou a aumentar o número de testes, que incluem também outros vírus. É o que você confere na reportagem da TV Univates. Em Lajeado, somando todas as unidades de saúde, foram feitos 609 testes rápidos em maio. A média de resultados positivos para HIV na cidade, ou seja, de novos casos a cada mês, fica entre 13 e 15. Só o Centro de Saúde do bairro São Cristóvão fez 81 testes rápidos no último mês. Desses, 20 foram em gestantes e 61 na população em geral. Teve uma demanda agora também até pela vacinação, que a gente fez bastante orientação. Por quê? Porque as pessoas que não fizeram a vacina da hepatite B ainda, a gente sempre orienta a fazer a testagem rápida para depois fazer a vacinação. Atualmente, o SAI tem 1.206 pacientes soropositivo cadastrados em Lajeado. Os testes podem ser feitos de graça em 22 unidades de saúde. O teste é praticamente indolor e realmente rápido, leva até 30 minutos para ficar pronto. Toda a população tem acesso à testagem rápida. No município de Lajeado, todas as unidades de saúde, juntamente com os CAPs, o presídio também, realizam a testagem rápida. É importante frisar que essas pessoas só precisam levar um documento com foto, e não é necessário jejum, é uma coleta digital, então é rápida, é quase indolor. E em 30 minutos vocês têm o diagnóstico das hepatites B e C, HIV e sífilis. A pista no sentido centro da Avenida Venceslau Escobar, do bairro Tristeza, em Porto Alegre, está bloqueada para passagem de veículos devido a obras de ampliação. Os automóveis e as linhas de transporte coletivo foram desviados para a pista centro-bairro da mesma via, que passará a ter duplo sentido de circulação. A ampliação da Avenida Venceslau Escobar está 85% concluída e tem previsão de entrega para agosto. A Serra Gaúcha tem uma terça-feira de sol com pouca nebulosidade ao longo do dia. Chance de geada ao amanhecer. Em Caxias do Sul, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Na região norte, a quantidade de nuvens diminui à tarde. Passo Fundo também registra mínima de 6 e máxima de 18. O noroeste do estado amanhece com possibilidade de geada. Em Ijuí, a mínima será de 6, mas a sensação térmica pela manhã pode ficar na casa dos 2 graus. A máxima alcança os 19 à tarde. Veja, depois do intervalo, o governo pede na Justiça desocupação de escolas no Rio Grande do Sul. Região da campanha com pouca variação de nuvens amanhã. A cidade de Bagé registra mínima de 5 e máxima de 17 graus. Em Pelotas, predomina o tempo nublado, com algumas aberturas de sol. A mínima será de 9 e a máxima de 18 graus. O litoral sul também tem registro de tempo nublado e pouca amplitude térmica nesta terça-feira. Mínima de 10 e máxima de 15 em Rio Grande. Os estudantes das escolas ocupadas não cumpriram o prazo do governo, que pedia a retomada das aulas nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, alunos dos colégios Afonso Emílio Massot e Protásio Alves continuam impedindo o acesso às instalações. Segundo o movimento Ocupa RS, cerca de 150 estabelecimentos permanecem ocupados no Rio Grande do Sul. Já a Secretaria da Educação contabiliza 120. No entanto, das mais de 2.500 escolas estaduais, a maioria funciona normalmente. É o caso das escolas Cândido Portinari e Parobé, ambas na capital.
E o governo ingressou hoje com uma ação civil pública com pedido de liminar para garantir o acesso às escolas ocupadas por estudantes há mais de um mês. No início da tarde, representantes dos alunos participaram de uma audiência de conciliação no Fórum Central da capital. Eles tentam garantir uma nova rodada de negociações com o Executivo. Depois, um grupo ocupou o saguão da Assembleia Legislativa. Apesar da promessa de repasse de 40 milhões de reais para as escolas, os estudantes presentes na audiência dizem não ter tido avanços nos pedidos de retirada da Assembleia Legislativa do projeto de Lei 44, que trata da criação de organizações sociais para a administração de órgãos públicos, e do PL 190, que institui o programa Escola Sem Partido. E ele não tem nos dado garantia nenhuma e, inclusive, quer parar com as negociações. Então, a gente está aqui justamente para que a gente possa voltar a negociar e que a gente possa ter uma garantia até um ensino público de qualidade. No entanto, com o movimento completando um mês, o governo do estado decidiu agir judicialmente. A ação civil pública pede a desocupação das escolas em todo o estado, com o objetivo de garantir a continuidade do ano letivo, mas propõe como alternativa a permanência dos estudantes nas escolas desde que as aulas sejam retomadas. Nós esperamos que, quando os estudantes receberem a notificação do oficial de justiça em relação ao cumprimento dessa medida liminar, que essa retirada ocorra de forma pacífica. O último recurso seria o uso da força policial, mas nós vamos empreender todos os esforços no sentido de que isso não ocorra. A ação prevê ainda a cobrança de multa diária de R$100 mil por grupo de estudantes em cada escola que não realizar a desocupação. E a segunda-feira foi de negociação entre governo e professores gaúchos. A repórter Anália Bart tem as informações. O prédio do centro administrativo está fechado, nós não conseguimos entrar para falar com os representantes dos CEPERS. Eles ainda aguardam o retorno dos representantes do governo para dar continuidade à reunião. Segundo a direção do CEPERS, eles não vão sair do centro administrativo enquanto a reunião não for retomada. Anália Bart para o segunda edição. Levantamento do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre revela que o setor vive a pior crise dos últimos 40 anos. Conforme a entidade, a taxa média mensal de ocupação está em apenas 40%. Com a baixa procura, os 125 estabelecimentos da capital fecharam mais de 1.000 vagas de trabalho somente em 2016, a maioria em hotéis do centro da cidade. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam aumento do nível de desemprego no Brasil, principalmente entre os jovens com idades entre 14 e 24 anos. Uma situação que se repete, mas com menos intensidade aqui no Rio Grande do Sul. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego entre os jovens gaúchos também é maior na comparação com outros grupos, mas ele não cresceu tanto quanto no resto do país. E projetos sociais ajudam a melhorar essa estatística. Duas pesquisas e um dado comum. Os jovens que mais estudam são os que mais têm possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Pela pesquisa nacional do IPEA, a taxa de desemprego entre os jovens aumentou de 15,25% no último trimestre do ano passado para 26,36% no primeiro trimestre desse ano. Na região sul, onde a taxa de desemprego é a mais baixa do país, o índice aumentou de 5,69% para 7,35%. Já a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra os jovens como o grupo que historicamente apresenta a maior taxa de desemprego. Mas ela não cresceu no Rio Grande do Sul. O dado positivo da PED é que o número de jovens que estão se dedicando apenas aos estudos cresceu de 26,8% no último trimestre de 2015 para 30,26% no primeiro trimestre desse ano.
esse movimento onde os jovens estão somente estudando e se inserindo no mercado de trabalho mais tarde, também se observa um aumento da escolarização como um todo. Tá? Então, no período mais recente, né, nos últimos anos, a gente tem um percentual maior de jovens, seja com ensino médio completo ou seja também com o nível superior. No projeto Calábria, na zona sul da capital, cerca de 300 jovens fazem cursos profissionalizantes no turno inverso ao da escola. São 6 modalidades de cursos dentro do programa Jovem Aprendiz. Os cursos são estritamente gratuitos, né? O jovem ele não paga para fazer o curso, pelo contrário, ele na condição de aprendiz, que é contratado por uma empresa, ele tem a carteira assinada, recebe o benefício e mais o vale transporte, para poder realizar o curso aqui conosco. No momento que eles concluem esse curso, eles vão ter um certificado, vão ser certificados 1 ano e meio de curso, né? E isso os qualifica melhor para o mercado de trabalho. Alguns são inseridos dentro deste meio, no caso deles aqui o designer gráfico, né? E eles têm uma maior probabilidade de empregabilidade do que um jovem que só frequenta a escola regular. E quanto maior é a qualificação, menor é a possibilidade do jovem ficar desempregado. Eu pretendo continuar, né, com os projetos de design gráfico e também para partir para outros projetos, né, novos projetos. Novas turmas para os cursos do Calábria iniciam em agosto. A inscrição é presencial porque o aluno já participa de uma entrevista seletiva no ato da inscrição. Fronteira Oeste com predomínio de sol e pouca variação de nuvens nesta terça-feira. Uruguaiana registra mínima de 5 e máxima de 18 graus. Em São Borja, o tempo será de céu aberto sem nuvens à tarde, mínima de 7 e máxima de 19 amanhã. A sensação térmica em Alegrete será de 0 grau ao amanhecer. As temperaturas ao longo do dia variam entre 5 e 19 graus. Um passeio pelos principais parques de Porto Alegre. Um trabalho de conscientização ambiental e estímulo para o melhor aproveitamento dos espaços públicos. A segunda etapa do curso Trilhando Parques reuniu dezenas de pessoas neste fim de semana no Parque da Redenção, conhecido Parque de Porto Alegre. A atividade encerrou a Semana do Meio Ambiente e também serviu como auxílio na preservação do patrimônio natural da cidade. De mãos dadas, o grupo junta energia para o passeio que em seguida vai começar a fazer. São cerca de 50 pessoas, estudantes da capital e de cidades como Portão e Santa Maria. Eles vão participar do Trilhando os Parques, um projeto da Secretaria do Meio Ambiente para ajudar quem quer conhecer melhor os 8 parques urbanos de Porto Alegre. O objetivo é trabalhar a fauna, a flora, mostrar a importância das áreas verdes, mostrar o que é uma árvore nativa, o que é uma árvore exótica, a preocupação quando tu pensa em plantar uma árvore, por que tu tem que ter cuidado na escolha daquela árvore, onde plantar, como plantar. A caminhada começa. O grupo passa por pontos conhecidos da Redenção, como o Recanto Oriental e o Espelho d'Água. Mas um detalhe, tudo tem que ser feito em silêncio. O frio de 5 graus é um convite à introspecção. Professora, por que essa caminhada ela tem que ser feita em silêncio? Porque é para aguçar as sensações da percepção, né? Para você a partir do seu olhar sobre a sensibilidade nesse espaço e dos elementos do espaço, você consegue fazer alguma coisa muito mais significativa, né? É necessário. Depois do passeio, hora de elaborar um mapa mental, que pode ser um desenho, uma poesia ou qualquer outra forma de representar as imagens que ficaram gravadas. Eduarda desenhou alguém meditando, mas cercado por prédios e pelo barulho. É meio que um refúgio que o pessoal tem para se conectar com a natureza, sabe? Só que da mesma forma parece que o urbano, é tanta pressão do urbano aqui que o real mesmo desse espaço, que é tu interagir com a natureza e tudo mais, às vezes tu não consegue por causa da violência, porque por causa dessa música, parece que perde um pouco esse foco, sabe? Já o mapa mental da Alice tem um pouco de tudo o que se pode ver na Redenção. Rezar,
meditar, mas também é bastante iluminado e o pessoal também utiliza para fazer esportes. Um espaço onde as pessoas podem vir para fazer piquenique, vender os seus comida, como tem. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã.